dar continuidade. Romanos capítulo 1, nós vamos ler novamente, do 1 ao 7, porque o tema continua. O tema é o Evangelho designado por Deus. E o tema da carta do apóstolo Paulo começa com isso, é o tema central, o Evangelho designado por Deus. Glória a Deus. Então o tema que Deus nos deu é o tema do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Não tem como discordar. Então vamos lá, vamos ler. O Evangelho de Romanos, no capítulo 1, versículo do 1 ao 7, nós vamos ler. E aí então nós vamos estar discorrendo, dando continuidade ao que nós fizemos na semana passada. Glória a Deus. Os irmãos lembram da semana passada, quando nós falamos sobre o chamado de Paulo, aquela coisa? Então vamos lá. Aqueles 6 pontos, lembra que eu falei de 6 pontos, né? Por isso que não dava para terminar a mensagem, e nem vai dar para terminar hoje. Hoje nós vamos ver mais 2 pontos, e assim nós vamos seguindo até o Senhor voltar, e em nome de Jesus, eu espero que Ele volte amanhã, agora. Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para que, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós aqui de Ferraz de Vasconcelos, chamados para seres de Jesus Cristo, propriedade dele, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros, também de Ferraz de Vasconcelos, paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Na semana passada nós vimos 6 pontos nesse texto aqui, e nós começamos com o primeiro ponto. Agora comecei a mexer no papel, que eu gosto, irmão. Tenha paciência, amém, meus irmãos? Fica firme aí. Quais são os pontos? Hoje nós vamos continuar com mais 2 pontos, né? O primeiro ponto foi que é preciso entender que no Evangelho designado por Deus existe um chamado para os eleitos. Nós falamos disso, amém? Todos nós temos um chamado, amém? Os eleitos têm um chamado. O apóstolo Paulo teve o seu chamado, você teve o seu, eu tive o meu, e cada um teve a sua experiência pessoal com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo teve uma experiência tremenda, e nós vamos ver aqui o chamado do pastor Tito, do pastor Timóteo, como é que foi, como é que funciona esse negócio, o Evangelho designado por Deus, como é que funciona, e como é que a igreja funciona, ela tem critérios para ser obedecido, amém? E aí a gente vai adquirindo sensibilidade e cada um de nós vai vendo para que foi chamado. Porque tem gente que foi chamado para ser salvo, glória a Deus. Amém? Muitos são chamados para ser salvos. Outros são chamados para ser evangelista, para ser profeta, pastor, mestre, pastor e mestre, né? Pastor e mestre tem que ser, para ser pastor tem que ser mestre. Né, pastor? Esperto aí. É difícil, mas tem que ser. Só Deus para dar graça. Ser mestre, meu irmão, para com isso. Só por Jesus Cristo. Então, muitos são chamados e têm a sua experiência com Deus, é chamado na igreja para fazer alguma coisa. Nem que seja para pregar com a própria vida. Mas vai pregar. Certo? Então, há um chamado. Isso vai nos fazer, compreendendo a carta,
essa carta de Romanos, nós vamos compreender muitas coisas, vamos estar mais sensível para descobrir e percebendo os sinais que Deus coloca na nossa vida, que a gente vai adquirindo uma sensibilidade para, eu estou aqui para isso. Então aquilo ali foi uma profecia que me falaram há 10 anos atrás e agora está se cumprindo. Isso está acontecendo na minha vida, viu, irmãos? Eu estou falando por experiência, estou falando que alguém contou para mim, não. Está na palavra e aconteceu comigo. Eu estou aqui por cumprimento, por estar se cumprindo uma profecia na minha vida quando eu nem sabia ler o Evangelho. Amém? Profetizaram um negócio para mim lá, na época eu não entendi muito bem, e esses dias eu... então foi, e agora está se cumprindo, agora caiu a ficha. Entendeu? Porque a sensibilidade você adquire com o conhecimento da palavra. Glória a Deus. Então, nós vimos que o primeiro ponto foi esse, né? Hoje nós vamos continuar com mais 2 pontos que são. Lembra do segundo ponto? Que é preciso entender que o Evangelho é de Deus. Nós vamos ver esse ponto e ver o terceiro ponto e vamos estar... O terceiro ponto é preciso entender que o Evangelho é o cumprimento de uma promessa de Deus. Esses 2 entendimentos vai ajudar muito vai nos ajudar muito hoje na nossa caminhada aqui para frente. Com toda certeza. Vamos estar mais sensíveis, amém? Abra comigo em 1 Timóteo. Vamos estar tratando disso, né? Primeiro, é preciso entender que o Evangelho é de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos ver o chamado do pastor Timóteo e o Evangelho designado por Deus. Como eu disse, uns são chamados para ser só salvos, outros são chamados para pastores, e há um critério, e aqui há o chamado do pastor Timóteo, onde o apóstolo Paulo está falando sobre alguns problemas que acontecia com ele como pastor. Ele era tímido, e então o apóstolo Paulo está encorajando ele, falando como foi o chamado dele, e nós vamos ver isso, tá bom? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim, o apóstolo Paulo falando com o pastor Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Glória a Deus. Se você tiver vocação para pastor, então você já vai sabendo que você precisa estar compromissado com essas coisas. Você precisa aplicar muito a leitura, a exortação, aprender a exortar, com longanimidade, tratar, tirar carrapicho, falar numa boa, aconselhar numa boa. Isso é difícil, isso aí é só por Deus. Então é um dom que é dado ao pastor. Se você tiver essa vocação, você sabe como fazer. Amém? Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Glória a Deus. Não é para julgar pastor por aí não, viu? É só para ler isso aqui, guardar no coração e deixar que Deus julga eles. Porque tem muitos que não foi confirmado profecia, não foi nada. Foi um negócio que ele cismou lá e colocaram ele porque ele era um cara que falava muito e pronto. Então, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. Glória a Deus. Isso acontece da noite para o dia? Sabe quanto tempo levou, tudo que eu passei na vida, meus irmãos, para chegar um dia aqui o pastor falar: ô, eu vou ungir esse cabra. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil, entendeu? Então é com a imposição das mãos do presbítero,
medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso, não é para ficar estacionado, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Eu não vou falar nada de mim. É a minha vida que vai dizer para você se eu estou progredindo ou não. Glória a Deus. Eu não preciso chegar aqui, meu irmão, estou indo bem, agora eu sou o cara. Não preciso fazer isso. Basta eu ler, meditar, que o Senhor, o Espírito Santo, vai fazendo uma obra transformadora na minha vida que eu não percebo, mas os outros começam a falar. Glória a Deus. Então isso é muito gratificante. Basta ler. Glória a Deus. Então é assim que funciona. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Essa doutrina você vai encontrar, não sei quanto, eu nunca contei. Um dia eu vou parar só para contar, para ver quantas vezes tem isso no Novo Testamento. Quantas vezes Jesus falou sobre isso? Eu queria saber, uma hora eu vou pesquisar. Se alguém quiser pesquisar, depois me fala aí, vocês que são, né? Tem bastante tempo, está com a vida bastante mansa. Pesquisa aí para ver quantas vezes a palavra doutrina aparece no Novo Testamento, né? Porque, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Isso é evangelho designado por Deus. É assim que funciona. Não é outra coisa, é assim que funciona, né? Vamos voltar um pouquinho só aqui para, né? Versículo 6, vê o versículo 6, 4, versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. É doutrina. Meus irmãos, você que está me vendo pela internet, vem para cá, aqui tem doutrina. Nós estamos falando de doutrina aqui. Avivamento. Glória a Deus, meus irmãos. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Está falando do Velho Testamento, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade aqui não é dó dos outros, não é compaixão de quem está sofrendo, viu? Piedade aqui, esse é um grande problema. Hoje eu não saí entendendo isso, é muito importante, porque com o pensamento, você pensando em ser avivado, ser uma igreja avivada, com o pensamento de que piedade é ter dó dos outros, você vai ter sérios problemas. Porque isso faz parte do Evangelho. Faz parte, piedade nesse sentido é. Mas aqui não é piedade. Aqui piedade não tem essa função nesse texto. Aqui piedade significa temor de Deus, compromisso com o Senhor, compromisso com a obra. Veja o contexto. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita pessoalmente na piedade. É de piedade que ele está falando, é de exercício de fé. Glória a Deus. Não é ter dó dos outros, faz parte, mas não é disso que está falando. Pois o exercício físico, olha lá, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida. Olha aí o que é piedade. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Glória a Deus. Então hoje já aprendemos aqui algumas coisas.
O evangelho designado por Deus é um evangelho que salva usando pessoas que frequentam doutrina, que frequentam a igreja, com aqueles 4 pilares. E ali ele usa a vida de nós mesmos para a edificação do corpo de Cristo. Isso é evangelho. É isso que nós vamos fazer? Estamos fazendo? Eu estou vendo os olhos de todo mundo brilhando aí, todo mundo... Olá! Então, é isso. É preciso entender que o evangelho é de Deus. Esse evangelho aqui foi o evangelho e é o evangelho de Deus, fundamentado nos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Como que um pastor deve agir, como que os membros devem agir, há critérios para tudo. Aqui está cheio, se você ler Timóteo todinho, aí você vai ver os critérios todos que precisam ser seguidos para uma igreja ser avivada. Fora desse contexto, é movimento. É movimento somente. Glória a Deus. Vamos partir para o segundo. É preciso entender que o evangelho é o cumprimento de uma promessa de Deus. Vamos ver agora esse ponto para a gente estar encerrando. É preciso compreender que o evangelho é o cumprimento de uma promessa de Deus. Quem foi o primeiro ser humano a ouvir o evangelho na face da terra? Primeiro a ouvir o evangelho de Deus na face da terra, o primeiro homem. Tudo começa em Gênesis, no capítulo 12, onde um homem chamado Abrão, não Abraão ainda, Abrão, tem o seu chamado. Deus chama esse homem e apresenta a ele o seu evangelho. Foi o primeiro homem a ouvir o evangelho na face da terra. Por isso que é o cumprimento de uma promessa. Abra em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz. Todos acharam? Estão comigo? Podemos ler? Evangelho de Gálatas, capítulo 3, carta, aos Gálatas, versículo 8 diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, quem são os gentios? Somos nós, os gentios somos nós. Havia um chamado, Deus chamou um povo, escolheu o povo de Israel para ser o povo peculiar dele. Os gentios não foram chamados, agora foram chamados, e o apóstolo Paulo está pregando o evangelho designado por Deus antes da fundação do mundo. Glória a Deus. E ele diz assim, versículo 8: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em que serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Glória a Deus. Então esse é o terceiro ponto, Há uma promessa desde Abraão. Foi o primeiro a ouvir esse evangelho, foi pré-anunciado. E agora, para encerrar, é preciso entender,
que o Evangelho é o cumprimento de uma promessa de Deus. E qual que é o ponto difícil? Nós estamos tratando de coisas difíceis, conforme está lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, ele fala sobre coisas difíceis que o apóstolo Paulo prega. Aqui está o ponto mais importante da noite. Qual é o ponto mais difícil e que agora vai nos ajudar a ter uma sensibilidade para entender as coisas do Cristo vivo operando dentro da igreja? Qual que é o ponto mais difícil? Abra comigo em Tito, no capítulo 1. O ponto mais difícil de se entender nessa passagem, nesse contexto de hoje que nós estamos falando, é que, diferentemente de Lúcifer e os anjos caídos que pecaram na eternidade, o homem, presta bem atenção nisso, olhe para mim, o ponto mais difícil da gente entender, para a gente começar a compreender o resto depois para frente, é que, diferentemente de Lúcifer e os anjos caídos que pecaram na eternidade, o homem criado do pó da terra, à imagem e semelhança de Deus, pecou num limite temporal. Deu para entender isso bem, irmãos? Esse é o ponto difícil de se entender. Por isso que todo mundo, e que por não entender muitos, depois começa a pegar um outro evangelho. Lúcifer caiu, não caiu? Se rebelou contra Deus? Foi criado por Deus para ser o que leva a luz. Se rebelou contra Deus, foi até que um dia achou-se maldade nele. Aí ele foi lançado como um raio. Caiu. Pecou, não pecou? O homem também desobedeceu e pecou, não pecou? Só que com uma diferença: o homem foi criado à semelhança de Deus, do pó da terra. Lembra que Deus falou assim: para que não coma e viva eternamente, eu vou pôs um anjo com uma espada flamejante, e agora, para que ele seja salvo, há um tempo de vida estabelecido. Ele pecou não na eternidade, ele pecou num tempo. Os irmãos estão compreendendo bem isso? Com esse entendimento, não fica mais fácil a gente prosseguir nos estudos? Glória a Deus. O Satanás, o gramunhão, o maléfico, ele era eterno. Então ele pecou na eternidade, por isso não há como. Ele está designado para o lago de fogo e enxofre mesmo. Mas ao homem, criado à semelhança, imagem e semelhança de Deus, feito do pó da terra, preparou um cordeiro antes da fundação do mundo. A onisciência de Deus já sabia que o homem ia fazer porcaria e que ele precisava de uma salvação. E o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Para Deus não existe tempo. É para nós que existe o tempo. Para Deus não existe tempo. Um espírito, a criatura de Deus eterna, não tem essa coisa preparada por Deus para nós, onde nós agora alcançamos graça, porque Deus se fez carne e habitou entre nós para fazer justiça. A parte jurídica do negócio foi tratada por Deus antes da fundação do mundo, e por isso nós estamos salvos em nome de Jesus. Nós não precisamos ficar preocupados. Sabe aquela coisa que de vez em quando o Satanás vem falar na nossa mente, né? Fazer você lembrar de uma coisa: você já foi justificado, já foi perdoado,
E agora, quando você peca, você está orando, você pede perdão a Deus, tal, mas ele lembra de uma coisa lá dos infernos, não sei das quantas, e aí você fica, mesmo, mas aquilo ali, eu acho que aquilo ali, não sei não tem. Você já foi perdoado, Deus colocou no mar de esquecimento, nem ele lembra mais, você está lembrando disso? Glória a Deus. Vamos ler Tito, para confirmar essa questão do tempo que eu estou falando, e aí eu estou encerrando, porque já está, se eu for continuar aqui, não vamos ficar até meia-noite. Vamos fazer igual lá, aquele avivamento que teve lá, que os caras ficaram, começou assim, sabia? Começou assim. Você viu como começou aquele avivamento lá, que os caras ficaram, quantos dias ficaram? Quantos dias? 200 horas, irmão. Começou assim, com a pregação assim. E o povo tudo ficou olhando a pregação e de glória a Deus e tal, e aí começou a haver um quebrantamento e as pessoas começaram a se reconciliar, nego que não falava, começou a vir pessoas se convertendo ao Evangelho, e lá depois elas conversavam há 20 anos, já começou a reconciliar ali, chorando nos pés de Jesus, e aquilo foi tomando, começou assim, vamos ver se isso aqui, vamos começar aqui agora, para ver se a gente começa a vir o pessoal aqui, a gente não sabe para onde vai, deixa Deus fazer. Glória a Deus, vamos lá. Tito, capítulo 1, essa questão do tempo, e eu estou encerrando. Olha o que diz. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Lembrando, não é dó das pessoas. Piedade é temor de Deus e compromisso com o Evangelho do Senhor. Versículo 2. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Glória a Deus. É isso? Tem fundamento? Faz sentido para os irmãos? Então dá um glória a Deus aí, e eu quero passar para o pastor para falar do tempo presente, que agora o tempo presente é esse. Os tempos eternos já estão com a gente. Jesus veio e cumpriu. Agora nós somos eternos. Antes não era, em Abraão não era, certo? Agora nós somos eternos, só aguardando a vida do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você crê? Então pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus Cristo.